Paz do Senhor, meus amados. Queremos louvar o Senhor porque Ele é maravilhoso, bondoso, generoso, gracioso. É esse Deus que provê para nós coisas maravilhosas. E por falar de coisas maravilhosas, que maravilha é essa, meus amados irmãos? Mais um ano que Deus concede ao programa Opção para a Vida. São anos e anos, desde 1991. Queremos louvar o Senhor por isso. Pastor Bosco, como é bom saber que o Senhor ouviu a voz de Deus, teve sensibilidade de entender os propósitos do Senhor, ao ponto de estar realmente colocando a sua vida à disposição para nos abençoar. O programa Opção para a Vida, desde esse ano, 1991, tem tido o interesse de nos abençoar. São palavras de edificação, de consolação, de ensino, palavras que refrigeram a nossa alma, porque é a palavra de Deus. Palavras que nos ajudam a manter uma vida olhando para o alto, olhos no alto, no Senhor Jesus Cristo. E percebemos que sempre o programa Opção para a Vida teve esse interesse de nos mostrar o Redentor, o Salvador, o Senhor Deus que é poderoso. Então, Pastor Bosco, a todos vocês também, produção, direção, os câmeras, a todos que estão envolvidos para quando gravarem o programa, nos abençoar de forma profunda, de forma intensa. Que o Senhor Deus continue derramando graça, capacitando-os para suportar as adversidades. E a todos vocês, ouvintes, irmãos, que de forma contínua têm ouvido a palavra de Deus a partir deste programa Opção para a Vida. Continuemos firmes, ouvindo o que Deus tem preparado, o que Deus tem para nós. Então, Pastor Bosco, a todos os irmãos, sejam poderosamente abençoados. E não falo apenas eu como André, mas também como todos nós da Igreja Congregacional de Campina Grande Centro, queremos louvar e agradecer a Deus por mais um ano do programa Opção para a Vida. Sejam, pois, todos abençoados. Lembra do verso que nós falamos? Grandes coisas fez o Senhor por nós? Pois é, grandes coisas o Senhor tem feito através do programa Opção para a Vida. Por isso também estamos alegres. Deus abençoe e parabéns a todos vocês no nome santo de Jesus. Olá, internauta, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira. A semana está indo embora. Nós louvamos a Deus por você que está conosco nessa oportunidade para ouvir outra vez o pastor Antônio Júnior. Você também ainda ouvirá o cantor e pastor sacro, o pastor Armando Filho, louvando a Deus. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Eu quero lembrar a todos, como tenho feito aqui ultimamente, que nos dias 13 e 14 deste mês, o programa Opção para a Vida estará em festa. São passados 33 anos que estamos no ar de forma ininterruptas. E você que deseja conhecer-nos pessoalmente, inclusive nós vamos estar presenteando a todos que estiverem participando daquele culto de um belíssimo marcador de Bíblia, alusivo ao 33º aniversário do nosso programa. Pregará na ocasião, no sábado, o pastor Euder Faber, no domingo, o pastor Carlos Alberto. Contaremos também com a participação do conjunto Embaixadores de Sião. Divulgue aos amigos e parentes para que nós possamos celebrar esta festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. São passados 33 anos que estamos no ar. Inclusive, nós temos conhecido pessoas que se decidiram quando eram adolescentes, quando eram jovens e hoje já estão casados, já são pais de família e já chegaram para mim e disseram: pastor, eu sou filho na fé desse programa. Eu me converti através das mensagens que o senhor transmitiu durante décadas. Portanto, vai ser uma festa belíssima. Não percam, portanto. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho. Deleite-se com esta música. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo.
Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move você. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 6. João, capítulo 6. Aí você vai lá para o verso número 60. A gente vai ver do verso 60 ao verso 69. Eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre a certeza que só o Espírito dá a vida. Somente o Espírito dá vida. E diz assim o texto: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por mais uma vez estar diante da Tua palavra. Obrigado por mais uma vez poder estar na reunião dos santos, a comunhão. Obrigado por mais uma vez estar perseverando, Senhor Deus, em algo que o Senhor forjou, o Senhor revelou, e aqui estamos na prática. Conserva-nos o Teu coração em Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa percepção da realidade é defeituosa. Esse defeito reflete justamente a nossa percepção do que é necessário para a nossa vida. Nós somos repetidamente levados a pensar que a nossa necessidade maior é material. É tanto que, vez por outra, nossos pensamentos encontram-se encantados numa possibilidade de ganhar, por exemplo, na Mega Sena. Quando a gente vê aquela propaganda, Mega Sena da virada, sei quantos milhões, seu coração é pego, sua mente é pego pensando, sim ou não? Pelo menos meu coração é pego. E a gente pensa até em investir em missões, né? Eita, se eu tivesse 200 milhões de reais, as missões lá no Calvário seriam diferentes. Quantas vezes
Você também pensou até mesmo em investir na igreja. O ar-condicionado não seria problema. Teria um ar-condicionado central aqui. A galeria seria feita e tudo mais. Então, irmãos, o que vemos é que, pelo fato de não termos a percepção daquilo que realmente necessitamos, a mensagem do Evangelho se torna incômoda. Ela se torna uma mensagem pesada, politicamente incorreta. Ainda quando nós olhamos para certas situações do cotidiano, e essa semana eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Uma pessoa que nasceu mulher e começou a dizer que nasceu num corpo errado e queria ser homem. E para tanto, no país ao qual ela estava, era cidadã, permitia a cirurgia de transformação de sexo. E a mesma então fez uma cirurgia e passou então a mudar a sua identidade, o seu registro nesse país, e agora ela se considerava homem e fez a cirurgia para isso. No entanto, num certo dia de luxúria e de lascívia, a mesma se relacionou e houve uma fecundação. O vídeo gravado, quando essa pessoa foi para uma médica apresentar os exames, aparece então a médica dizendo a ela, ou a ele, não sei, que essa pessoa estava grávida de 6 meses. Mas o que me chamou a atenção é que essa pessoa que disse que estava no corpo errado, que no momento de luxúria, de lascívia, se relacionou e agora estava com 6 meses de gravidez, diz: isso é impossível, um homem não pode engravidar. Ela pega uma lógica de uma coisa natural certa e complicou. Enfim, eu fiquei meio que atônito. Olha o nível que a humanidade chegou. Ela não se aceitava num corpo de mulher, fez a cirurgia para se transformar num homem, não conseguindo logicamente de se transformar num homem, engravidou, porque ela tinha todas as qualificações de uma mulher para engravidar, e agora estava dizendo que era impossível um homem engravidar. Olha que doideira, não é, irmãos? Jesus, em seu ministério, ele desenvolveu uma forma eficaz de apresentar a realidade de cada ser humano. A pregação do Evangelho tocava e desnudava qualquer argumento secular. Muitos que seguiam a Jesus, eles ficaram ofendidos quando Jesus falou sobre comer e beber o seu corpo e sangue. Eles se queixavam recorrentemente, e suas reclamações existem e vai sempre existir enquanto houver mundo. Percebemos aqui a dificuldade de crer nas palavras de Cristo, um viver pesaroso em obedecer a Cristo e os seus mandamentos. Não esqueçamos que o coração do homem é orgulhoso, é mundano, é incrédulo, é inclinado a se justificar pelos seus atos e até mesmo pelos seus pecados. Na pregação do Evangelho do Senhor Jesus, a sua doutrina e ensinamentos, sempre haverá aqueles que vão dizer: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Friedrich Nietzsche, um filósofo conhecido, contemporâneo, do século retrasado, ele era de uma família de pregadores. Seu pai era um ministro do Evangelho, e o pai da sua mãe, o avô, eram também pregadores do Evangelho. Ele foi uma pessoa que estudou teologia e desenvolveu uma profunda aversão à fé cristã.
Ele descrevia Jesus como um fraco, que morreu vergonhosamente numa cruz em absoluto fracasso. Nietzsche não apenas desprezava Jesus, como também a todos os que acreditavam no Evangelho de Cristo. E segundo Nietzsche, os cristãos são favoráveis ao sofrimento, desprezam as riquezas e a sabedoria, além de preferir o fraco em vez do forte. Para ele, Deus estava morto e Jesus era um insensato. Homens secularistas modernos dirigem acusações semelhantes contra Cristo e o cristianismo. Afirmam que os ensinamentos de Cristo são ultrapassados. Os 10 mandamentos, obsoletos. Acusam as normas cristãs de inibir a vida, de obstruir a realização própria e de induzir a culpa. Ensinam que se adotarmos padrões humanos, seremos libertos das algemas da religião cristã. A dureza de coração é expressa no início do nosso texto de hoje. Aqui podemos constatar a mazela do coração ao qual Jeremias já havia revelado como ele era. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por assim proceder o nosso coração, na mentira e no engano, Deus proferiu o seu castigo e juízo. Também Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. João então descreve a parte que cabe nos corações dos homens quando disse no versículo 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Os judeus da época, e é o contexto desse texto, principalmente os que estavam seguindo Jesus, revelavam seus reais interesses. O que estava no seu coração, o que motivava eles a seguir a Jesus, esses judeus aqui revelam nesse texto. Eles não queriam resolver a sua necessidade real, mas a sua necessidade percebida. O murmúrio já estava se alastrando como fogo em palha, e Jesus, ao saber, os indaga. Versículo de número 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Veja, meus irmãos, Jesus pergunta se o que Jesus estava falando estava ofendendo a eles. E eles começaram a murmurar porque era justamente isso que estava acontecendo. O evangelho estava ofendendo aqueles homens. Era pesado demais. O evangelho estava catucando a ferida deles. O evangelho estava apontando o erro deles. A pergunta é, depois do que eu li, do que Nietzsche disse, do que os secularistas dizem nos dias de hoje, é o que nós estamos vivendo hoje ou não? A mesma coisa. A mesma coisa. Homens com os corações incrédulos, facultados nas suas ideias, no seu próprio pecado, estão discursando de que o evangelho é algo que deve ser combatido, porque é algo que freia a ciência, porque é algo que deixa as pessoas pobres, porque é algo que é reacionário, é algo que atrapalha o desenvolvimento social. Então, irmãos, isso quer dizer que a nossa pregação, que é o evangelho, ofende o mundo, e eles precisam desesperadamente fazer leis que impeçam a propagação do evangelho.
E infelizmente, na igreja, onde o evangelho deveria ser livre e instigante, enfrenta os seus desafios, opositores, com tantos que não aguentam a sã doutrina e murmuram que os pastores estão sendo pesados demais. O que será que pensaram quando viram a pregação do evangelho, quando ouviram a pregação do evangelho? O que será que estão pensando quando estão ouvindo o evangelho? Nos últimos dias, quando nós, por exemplo, vamos dar aula num seminário, eu nesse primeiro trimestre estou dando aula no INTESMI, a cadeira de discipulado. E quando a gente dá a cadeira de discipulado, a gente está formando aqueles irmãos para fazerem discípulos. Como fazer discípulos? O que nós estamos constatando é a dificuldade do pastor pastorear. Porque o pastor não pode ter cara feia, o pastor não pode dizer uma palavra mais áspera, o pastor não pode ser ignorante, o pastor não pode usar nem qualquer tipo de roupa. Eu brinquei quinta-feira porque eu vim engravatado, mas quinta-feira era meu aniversário, eu ia sair com minha família. Aí eu fui ali no banheiro, troquei de roupa, disse pronto, tirei a fantasia de pastor, agora eu sou uma pessoa normal. Era uma brincadeira, irmãos, calma. Mas o fato, irmãos, é que está difícil até mesmo pastorear, porque pastorear requer severidade, seriedade, compromisso, requer verdade, requer razão, requer Bíblia, requer autoridade, requer moral. E eu tenho dito àqueles alunos seminaristas, eu não abro mão do pastorado, porque Deus me chamou assim. Talvez a igreja possa abrir mão do meu pastorado, mas eu não posso abrir mão do meu pastorado. Amém? Talvez a comunidade congregacional do Calvário possa dizer, não quero pastor Júnior não. Ele é feio, é ignorante, é isso e aquilo. Beleza, tudo bem, vocês têm poder de voto quando chegar as eleições. Mas eu não posso abrir mão do meu pastorado. Entenderam, irmãos? Amém? Então, o que será que vão pensar quando virem Jesus subir aos céus, onde estavam antes? É a indagação do versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Lamentamos porque temos que fazer esta interrupção no melhor desta palavra, mas você está convidado na próxima segunda-feira a estar conosco. Lembrando que o nosso programa é levado ao ar de segunda às sextas-feiras. Nesse domingo, no bairro onde você mora, quem sabe, bem próximo à sua residência, há um templo evangélico. Vá ouvir e receber a palavra de Deus. Jesus nos diz em sua palavra, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras Sagradas. Se você deseja visitar-nos, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, temos culto divino às 18 horas e temos também cultos durante a semana. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Venha orar com a sua família conosco. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico ministrado pelos pastores. Portanto, você está cordialmente convidado a participar e também prestigiar, nos dias 13 e 14, a celebração do 33º aniversário do programa Opção para a Vida. Foi especialmente convidado o pastor Helder Faber, pregando no sábado às 19h30, no domingo às 19 horas, o pastor Carlos Alberto. Contaremos também com a participação do conjunto Embaixadores de Sião da cidade do Recife. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo Embaixadores de Sião. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu.
o amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão.